O pronome ser destacado apresenta a mesma função e classificação que exerce em automatiza-se facilmente qualquer função que envolva detectar padrões nos dados. Qual é o valor desse ser? Bom, o verbo automatizar. Quem automatiza, automatiza algo. Ele é um verbo transitivo direto. Ser é possivelmente um pronome apassivador. Qualquer função, então, é um sujeito paciente. Quando eu tenho uma possível voz passiva sintética, é importante a gente transpor para a voz passiva analítica para ter certeza se o pronome ser realmente é passivador. Então, quando eu falo automatiza-se qualquer função, eu vou entender que qualquer função é automatizada. Beleza? Realmente cabe, terror. Então, esse ser realmente é um pronome passivador. Ok. Vamos lá, então, observar aqui o seguinte. Alternativa A. Alguns trabalhadores mais velhos, sujeito, arrependem-se de não procurar entender assim assado. Então, olha só. O verbo arrepender, tá legal? Ele acaba absorvendo essa parte integrante do verbo, que é esse ser aí, ele é chamado de parte integrante do verbo, e aí, nesse caso, esse verbo passa a ser transitivo e indireto. Então, o verbo arrepender-se, esse verbo ele é pronominal, beleza? Ele é chamado de verbo pronominal porque ele é conjugado com esse pronome, com o pronome ser, ok? Então, aqui nós temos uma parte integrante do verbo e o sujeito está aqui explícito para a gente. Tudo bem? Beleza. A gente, na aula de pronomes, na aula de pronomes e na aula dos valores do ser, a gente também fala disso, e também na aula de concordância a gente passeia também um pouquinho no uso do ser, justamente por questões de concordância, tá? Beleza, a letra B. Acostumar-se com novas exigências do mundo do trabalho é condição para sobreviver no mercado de trabalho. Acostumar-se com isso, tá? Acostumar-se com isso. Vem cá, terror, quem é que vai se acostumar com alguma coisa? Não sei. Então, neste caso aqui, esse ser, ele marca pra gente... A gente consegue identificar quem é o sujeito? Não sei quem é, terror. Bom, então, neste caso, a gente vai perceber que o verbo é transitivo e indireto, o sujeito não está explícito, com novas exigências no mundo do trabalho é um objeto indireto, então esse ser a gente entende como índice de determinação do sujeito. Porque eu não consigo identificar quem é o sujeito, concorda comigo? Quem é esse agente aí? A gente não consegue identificar. Então a gente tem como um índice que determina o sujeito. Olha só a alternativa C. O mercado vem mudando. Trata-se agora de valorizar flexibilidade, assim sensado. Veja que o verbo tratar é transitivo e indireto. Quem é que trata de alguma coisa? Não sei, terror. Não está explícito para a gente quem é que vai tratar de alguma coisa. Esse é um verbo transitivo e indireto, ele só fica na voz ativa, assim como aconteceu na alternativa B. Então esse ser, ele é um índice que determina o sujeito. E na sequência nós temos o objeto indireto. E nós temos o verbo valorizar aí, né? Então é um objeto indireto oracional. Oração subordinada a substantivo, objetivo e indireta, reduzida de infinitivo. Ok? Show! Letra D. Alguém se hesita diante da escolha entre habilidades medidas, assim sensado. Alguém, eu poderia dizer que alguém hesita diante de alguma situação. Tá legal? Eu já tenho aqui nesse caso, ó, desculpa, não falou alguém, né? Aqui ele falou, ainda se hesita diante da escolha. Se eu tivesse alguém se hesita, ficaria meio estranha essa construção. Mas por que houve agora? Alguém hesita, né? Agora, se eu falo, ainda se hesita, quem é que hesita? Não sei. Então, neste caso, você vai perceber que esse ser é um índice de determinação do sujeito. Diante da escolha, diante disso, isso é uma adjunta adverbial. Então, esse verbo se comporta como um verbo intransitivo aqui, correto? Por isso, quem é que hesita? Não sei. Então, é um índice que determina o sujeito. Tudo bem? E a alternativa é, ao longo do tempo, verificam-se mudanças. Quem verifica, verifica alguma coisa. O ser, possivelmente, é o apassivador. E mudanças passaria a ser o sujeito paciente. A gente tem que confirmar. Porque eu falo que passaria, não tenho certeza que aqui é um pronome apassivador. Só vou ter certeza depois que eu conseguir transpor da voz passiva sintética, verificam-se mudanças, para a voz passiva analítica. Mudanças são verificadas. Opa, sim. Então eu tenho certeza que aqui há um pronome apassivador, o verbo concorda com seu sujeito.
Aqui, na alternativa, aqui, ó, automatiza-se qualquer função, o verbo concorda com o seu sujeito, aqui também é pronome passivador. Então, a alternativa é a correta.